O intuito dessa exposição que estamos montando aqui durante os meses de maio a julho, né, modas e costumes através dos tempos, é para divulgar os nossos acervos raros e especiais. Especificamente, nós temos no acervo de obras raras revistas antigas do século XIX e nas outras coleções revistas também da década de 10 até a década de 70, que foi o intuito de montarmos essa coleção, para que possamos dar visibilidade aos nossos acervos. Essa exposição são livros e revistas retirados das coleções. Ao todo a gente tem 14 coleções e a gente retirou dessas coleções os livros que tratam de moda e de costumes. Então, dos livros raros a gente separou alguns livros e periódicos que tratam de moda e costumes. Um deles é chamado Novo Mundo, que é um periódico brasileiro, mas que foi editado nos Estados Unidos. Outro periódico francês e um italiano, que tratam de costume e moda através no século XIX e começo do século XX. E do outro lado, com os periódicos especiais, são periódicos brasileiros, divididos por década, né? Então, década de 20, 30, 40, 50 e 60, que remontam à moda brasileira. Então, tem a revista Cláudia, tem a revista Fonfon, a Cigarra, que são revistas que foram periódicos bem importantes brasileiros e que tratam dos costumes desses períodos. Eu estou aqui na Biblioteca Central da Unicamp, devido ao momento que nós estamos vivendo aqui de um material, né, de publicações de revistas, livros, né, do século XIX, né, para o século XX, também revistas do século XX. Então há um grande interesse na construção de uma memória, né, desse processo de vestimenta, né, da dimensão utilitária, né, do vestir do corpo humano, né, que vai progressivamente se desenvolvendo, né, dessa dimensão utilitária para uma dimensão estética, de uma dimensão de imagem, né, que é o que nós estamos vivendo agora no século XX. Então, a importância dessa exposição, ela é esse caráter retroativo, retrospectivo, né? Inclusive com belíssimos desenhos, ilustrações de época, abordando o vestir da época, que é o vestir do século XIX, na passagem do século XIX, aonde começa a se conscientizar a moda. A moda, o significado da palavra moda vem da ideia da palavra latina modus, né? A maneira de, né? Existem outros que dizem que etimologicamente vem da abreviação de M.D, que tem a ver com medir. Essa é uma outra especulação. A rigor, a moda tem a ver com estilo de vida, que vai de todas as dimensões possíveis desse estilo de vida. Os hábitos alimentares, a gestualidade, as palavras, o discurso, a arte e fundamentalmente a ideia do vestir, como nós nos vestimos de acordo com o modus operandi, o modus vivendi, a maneira de produzirmos condições concretas de vida e a maneira também de nós vivermos, a maneira como nós nos construímos como sociedade, ao nível da arquitetura, ao nível dos rituais, enfim, ao nível dos hábitos. Então a ideia é essa, que nós entendermos como a moda vem vindo na história da moda, né, desde os primórdios em que o ser humano, ainda na pré-história, teve que se vestir, teve que vestir a sua nudez, teve que cobrir a sua nudez. Até o momento em que vai chegando a importância, juntamente com as elites, né, principalmente na passagem do século XVII para o século XVIII, século XVIII para o século XIX, mas no século XIX vai se começando a definir o que poderíamos ter enquanto algo que é pensado, algo que é construído. Então é o que eu chamaria de um estado de consciência do vestir, que sai de um universo puramente utilitário para se transformar num universo de significados, né? de busca de sentido, a roupa a serviço de uma comunicação, né? De uma comunicação de grupos sociais, né? Que se diferenciam através dos outros, através do vestir, né? Então o vestir passa a se transformar em meio de comunicação. Chegamos no século XX, a partir da segunda metade do século XX, vai virando
nós estamos entrando na sociedade do espetáculo, né? E, consequentemente, enquanto sociedade do espetáculo, a própria moda passa a se tornar médium, passa a se tornar meio para reafirmar, revitalizar essa dimensão do vestir enquanto espetáculo. Já a sociedade do espetáculo, ela vive hoje se tornou muito comum as pessoas que têm uma certa importância na sociedade, a nível dos meios de comunicação, os atores, artistas, estilistas, eles vão desenvolver um aspecto mais ligado às questões de difundir um certo glamour, mas um glamour entendido como algo que deve ser comunicado enquanto ideia do que poderia ser essa persona, esse personagem social. A questão da sociedade do espetáculo é um outro aspecto a ser levantado. Por quê? Porque realmente nós estamos nos transformando numa sociedade que busca o espetáculo, o lazer. O lazer tem muito a ver com essa questão, ou seja, as pessoas precisam ser entretidas através de 3 grandes telas: a tela da televisão, a tela do cinema e a tela do computador, né? São as 3 grandes telas a serviço da mídia para entreter as pessoas entre o nascimento e a morte, ou seja, grandes populações, né, urbanas, né, vão ter um certo horário livre, vamos ter horas livres, né, cada vez menos, nós vamos trabalhar menos e ter mais horas livres, e essas horas livres têm que ser entretidas através desses meios de comunicação. Então estamos virando uma sociedade do espetáculo, os grandes shows de rock, as raves, né, que os jovens provavelmente procuram para se entreter, né, através da música. Os grandes ídolos da música passam a ser difusores também de um modo de vestir, que é capturado pelos estilistas e traduzido para a grande escala da produção em moda. A outra questão muito importante é a moda na universidade, o universo acadêmico, né? E que nos obrigou a enfrentar um problema, né? Um conhecimento incorporado em costureiras, filhos de costureiras, estilistas, artistas, de verdade ainda não estilistas como nós temos hoje, que inclusive alguns estão vindo da academia, né? Então a relação entre arte e moda é uma relação vinculada pelo processo criativo, né? Então quem quer pensar em vestir o corpo humano hoje, ele não é mais entendido como um corpo orgânico, né? Ele é entendido como um corpo onde se instalaram, né, recursos da materialidade, substancialidades da cultura, né? Então é quando a cultura se instala no corpo orgânico e ele deixa de ser um corpo orgânico e vira uma figura de moda, ou então, como vocês quiserem, uma figura até de arte, entendida hoje no sentido criativo. Então os estilistas hoje vivem uma dimensão de alta competitividade, né, por originalidade, né? Então a moda ela tem uma dimensão sazonal, então, e efêmera também, né, porque ela é reciclada constantemente através de novas formas de concepção desse vestir, que passa por processos que se confundem com os processos de comunicação. Então hoje a gente pode dizer que a moda é arte, mas a gente pode também dizer que a moda é comunicação. É um vínculo de comunicação social, de agregação social. Esse é um processo a ser entendido também no nível de complexidade na universidade, né? Daí a razão pela qual estamos começando aqui na Unicamp, na Biblioteca Central, esse processo através da própria memória, né? É da finalidade da Biblioteca Central a construção de uma memória num segmento que ainda é novo aqui dentro da Unicamp, mas que virá a crescer cada vez mais, até com os recursos mais da bibliografia atual, né? A bibliografia que reatualiza e já assume essa dimensão acadêmica. A moda como arte, eu poderia dizer, tem muito a ver com essa relação que começa a surgir com o processo de industrialização. Um recuo que nós fazemos ao início da Revolução Industrial, que seria na segunda metade do século XVIII, né? A Revolução Industrial começa e passa a se tornar uma questão de consciência, ou seja, estética, por volta de 1850. Ou seja, na segunda metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, se começa a se pensar na necessidade de sairmos desse mundo produzido através das mãos, né, dos esforços de natureza artesanal, biológico, né, a biocorporalidade, né, do fazer estético passa a se tornar algo feito através da mediação de máquinas.
Então nós vamos ter, a partir de 1850, é o grau zero, o ponto zero, chamemos assim, do início de uma consciência da necessidade de pensarmos a estética da era da máquina. E aí em todos os setores. Então vai começar a surgir a semente do que viria praticamente 70 anos depois, na década de 20, a surgir o conceito de design, né, que seria a estética, a produção de produtos utilitários produzidos pela máquina, mediados pela máquina, portanto, produção em série. Então, a moda, que vem a partir da segunda metade do século XVIII, do século XIX, e entra dentro do processo do século XX, ela vai começando a se incorporar à lógica da produção industrial em série. Ou seja, vai virar o que a gente chama hoje de prêt-à-porter, que é a moda feita para grandes produções em série, né? São os jeans, enfim, essas camisetas, as roupas que são produzidas para a multidão, a larga escala, né? Então, nós temos, através dos Fashion Weeks, o vínculo mais de criar polos, né, de compreensão da moda ao nível de certas radicalizações criativas, que são as marcas. Então, as marcas criam os seus polos criativos através de estilistas, através do glamour, né, da moda. A moda ela é glamurosa, ela se vale da ideia da originalidade, da ideia da criatividade, então ela se aproxima muito da arte, mas ao mesmo tempo ela tem que responder a uma demanda que é a demanda industrial, da produção em série. Então essas polaridades, né, quer dizer, a produção em massa, ela se elitiza através de roupas especialmente feitas com requintes, né, para as classes médias altas, para cima da classe alta, do requinte, né? E as marcas difundem, né, através dessa polaridade vertical, né, para uma polaridade horizontal, que seria a produção de produtos em séries de marca, ou seja, a marca elege certos aspectos assim criativos, né, que não são para todos, inclusive de custos, mas depois polariza ao nível das massas, da multidão. Então é a produção em série. Então essa é a questão. Com relação à arte, ela sempre estará presente. Por quê? Porque na década de 20, né, dentro da Bauhaus, que queria, de alguma maneira, não só na arquitetura, porque a Bauhaus foi uma escola que surgiu entre 1917 e fechou em 1933, por causa do nazismo, né, que acabou fechando essa escola, porque era uma escola estatal, né? Mas ela queria resolver vários problemas, resolver projetos utilitários em toda a escala, desde os produtos dos mobiliários até o vestir, né? Então haviam alunas na Bauhaus que estudavam tecelagem, estudavam figurino, né? Tivemos um professor chamado Oskar Schlemmer, que era escultor, e que foi, digamos, aqui, eu chamaria assim, a dobradiça, né? Que leva a consciência da necessidade do vestir esse corpo, não mais entendendo esse corpo como um corpo orgânico, mas um corpo embrenhado, enfim, totalmente mergulhado na cultura da sua época, que é a cultura da modernidade, né? Então é quando a moda começa a se transformar nessa relação com a modernidade, né? Ou seja, com essa estética modernista, que envolve, por exemplo, uma redução dos excessos do barroco, do déco, Art Deco, para o Art Nouveau e depois para o abstracionismo geométrico, né, para o neoplasticismo, né? Então a moda vai começando a configurar-se como que se poderiam chamar de figuras de arte, né? A arte começa a se relacionar, né? Por exemplo, o Yves Saint Laurent faz uma coleção inspirada num artista holandês, Piet Mondrian, né, que era praticamente um mentor do neoplasticismo. Então, ele traz para o corpo uma estética, né, ligada ao neoplasticismo. Então nós temos essas relações com a arte. Então o Oskar Schlemmer pensa no figurino para um balé que ele vai chamar o balé triádico, né, que inclusive aqui no Brasil foi feita eu coordenei o projeto de pesquisa da sua reconstituição, uma das poucas reconstituições, mas cujo objetivo era esse, né, tentar entender esse corpo não mais no sentido do seu corpo animal, corpo orgânico, um corpo entendido como figura de arte. Então essas são as conexões que eu posso dizer que há com a arte, né? O balé triádico é um dos elementos reconhecíveis dentro da Bauhaus, que é um estado de consciência sobre
a importância de uma estética da era da máquina, né, que vai se difundir em todos os objetos utilitários, inclusive a própria moda.